Judiciário, aliás, que pode ganhar um novo e ilustre integrante na quarta-feira. Sim, é Cristiano Zanin que vai ser sabatinado no Senado Federal e muito possivelmente, depois da sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, o plenário já vai avaliar o nome de Cristiano Zanin, advogado especializado em direito empresarial, depois se tornou um criminalista de muita reputação, em especial pelo êxito que teve nas causas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ser sabatinado. E o que é a sabatina, Daniela? A gente preparou uma arte para você entender tudo direitinho, né? Zanin tem a indicação, é um processo dentro do Legislativo, né? Um procedimento. Então, já teve ali um relator, foi o Veneziano Vital do Rego. O Veneziano Vital do Rego já leu o relatório a favor da aprovação do nome de Cristiano Zanin na semana passada. Então, para essa semana, o que você vai acompanhar de novo? Na Comissão de Constituição e Justiça, que constitucionalmente é quem tem que dar o primeiro aval ao indicado do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. O Zanin vai se apresentar no plenário da CCJ. E ele faz uma fala inaugural aos senadores. É uma espécie de discurso, ele vem sempre muito bem alinhavado, esse discurso escrito, bonitinho. Para quê? Para não ter nenhum ponto fora do script. E isso é o que está 100% na mão do indicado e geralmente eles usam essa atribuição controlando cada aspecto, cada parágrafo, cada palavra desse relatório. Depois que Zanin faz essa fala inicial, cada senador tem 10 minutos para fazer perguntas a ele. E aí o presidente pode ditar um ritmo diferente. Ele pode estabelecer perguntas em bloco ou fazer cada um falando em separado. São 10 minutos de perguntas e 10 minutos de respostas. Quando essa fase das perguntas e respostas se esvair, acabar, aí sim é submetida a indicação ao plenário primeiro da CCJ, tá? Da Comissão de Constituição e Justiça. Tendo a maioria dos votos lá, vai direto para aprovação do plenário do Senado, onde precisa de maioria simples, 41 votos. Então, é o que vai precisar Cristiano Zanin para ter o nome aprovado. Esses 41 votos é o número ali mágico, né, dessa equação, e os aliados do Lula dentro do Senado, então senadores que estão próximos e estão ajudando o Cristiano Zanin nessa romaria, contabilizam já mais de 50 votos a favor do indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, salvo uma hecatombe, este vai ser o próximo ministro do Supremo por quase 30 anos. Vem para cá Renata Agostini e Leandro Rezende, trazendo informação para a gente aqui. Muito boa tarde, pessoal. Segunda-feira a gente vem como, assim, né, remando com a força do Isaquias, né? Remando com a força do ódio. Vem pra cá, Renata, começo com você. Rê, tá ganhando ares de favas contadas, é o imponderável que pode produzir algum tipo de mudança no cenário para Cristiano Zanin, tanto na CCJ quanto no plenário. O advogado de Lula costuma ser muito metódico, estudioso, então vai chegar ali com uma fala muito bem amarrada. Agora o terreno já está preparado para ele. É isso. Boa tarde, Dani, Leandro, boa tarde a todos. Eu e Leandro, mais do que nunca, remando sim, demais, com a força, sabe-se Deus da onde, porque a gente vem de plantão, né, Daniela? Mas aqui estamos para mais uma semana, vamos lá, uma semana animada em Brasília. Sim, a gente já vem conversando aqui com vocês que nos acompanham no 360, como esse ambiente favorável à indicação de Cristiano Zanin vinha se solidificando, né? Vinha se consolidando. Ele fez o beijamão como tem que fazer, inclusive ali com uma agenda bastante movimentada nos últimos dias, para endereçar o maior número possível de parlamentares, de senadores, conseguiu apoios públicos importantes justamente para pavimentar essa aprovação. Agora, esse ambiente, esse momento da sabatina, ainda que seja extremamente improvável, né? Dani falou, olha, fica para o imponderável, sim, fica para um elemento que a gente ainda não consegue enxergar, nem mesmo os senadores, esse risco de reprovação, mas é um momento importante para a sociedade como um todo, não só para os senadores, porque existe ainda uma incógnita muito grande sobre o pensamento de Cristiano Zanin, como ele vai se colocar sobre diversos temas. E se esse tipo de posicionamento interessa, me parece, não só aos aliados, à militância do PT e os aliados de Lula que faz essa indicação, mas também àqueles que estão no polo oposto, porque afinal Cristiano Zanin vai ocupar essa cadeira
por muitos anos, ele é bastante jovem e vai estar à frente de decisões bastante importantes. A gente lembra que no Supremo Tribunal Federal, num país em que a judicialização virou a regra, não só a voz dele no plenário, como uma das 11 vozes, mas diversas decisões monocráticas que, eventualmente, ele vai acabar dando. Então, entender a visão de Cristiano Zanin sobre diversos temas, a gente pode esperar, sim, que os parlamentares façam questões bastante variadas, que, inclusive, resvalem para a pauta de costumes, para a visão dele sobre temas polêmicos. Então, vai ser uma oportunidade importante de ver o que pensa Cristiano Zanin. Ô, Leandro, vamos falar um pouquinho sobre clima, né? Porque se você chegou agora e não acompanhou o 360 na semana passada, primeiro, que coisa feia. Segundo, a gente te atualiza porque não temos mágoa. Nestes corações aqui só tem espaço para amor e mais amor. Em especial por você, telespectador, que garante nosso prestígio e audiência. Leandro, é o seguinte, né? O Zanin, ele conseguiu demolir, seja pelo aspecto pragmático, acho que seja não, é por isso, né? A política resolveu abraçar Zanin com pragmatismo, em especial pela atuação dele contra a força-tarefa da Lava Jato, né? Então, assim, o PP piscou para Zanin, o PL piscou para Zanin, partido do Bolsonaro, da oposição, o próprio Bolsonaro disse, olha, essa é uma escolha privativa do presidente da República, então eu não vou me meter. E mandou ninguém ir para cima, ninguém vai tirar o pé, ninguém vai atirar, diretamente em Zanin com aval, né? Você vai ter ali o isolamento da ala chamada, dita ala radical, o que acabou cristalizando essa ideia de que a indicação que poderia ser muito custosa a Lula não vai. Não vai, Dani. Agora, boa tarde direitinho para você, para Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Não vai ser um problema essa indicação do Zanin, porque ele foi abraçado por setores variados dos partidos que fazem oposição ao governo Lula. Por exemplo, né, o MDB, o que é base do governo, vai votar todo a favor do Zanin. O PL, partido do Valdemar Costa Neto, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai dar votos favoráveis ao Zanin também, por mais que dentro do PL se espere ali que, por exemplo, o Magno Malta seja uma voz contrária ao Zanin, vá ali enfatizar um suposto conflito pelo fato dele ter sido advogado do Lula, ter sido um crítico ferrenho da Lava Jato e agora está chegando no Supremo Tribunal Federal. Isso está um pouco dado, né? Mas o Zanin conseguiu construir ali, até por esse lugar, né, que você lembrou, Dani, de ocupar uma figura de resistência à Operação Lava Jato, que sempre teve a ojeriza do Congresso Nacional, ele conseguiu construir um apoio em torno dele muito relevante, né? E já se especula ali que ele vai ter uma votação muito mais confortável do que tiveram, por exemplo, André Mendonça e Nunes Marques, né? Que foram os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro na gestão passada. Então, o Zanin vai passar ali com tranquilidade em termos de votos, né? O importante é a gente observar qual vai ser o teor do que o Zanin dirá sobre temas que a comunidade jurídica mesmo se pergunta sobre o que pensa o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, logo ele foi indicado, vários professores de direito constitucional, associações, foram muitos os artigos publicados nessa esfera jurídica questionando isso. O que o Zanin pensa sobre direitos humanos, como é que ele olha para questões relacionadas ao combate ao racismo, à LGBTfobia, enfim, temas que o Supremo Tribunal, aborto, né? Isso ele já deu o indicativo de que entende que isso é pauta do Congresso Nacional. Então, vai ser um momento também até para a gente conhecer melhor, né, o pensamento jurídico ali do Cristiano Zanin e como a gente já tem há alguns anos, né, uma divisão muito clara de como está hoje o Supremo Tribunal Federal em termos de placares, de julgamentos, a gente já vai conseguir posicionar melhor, né, o Zanin em qual ala do Supremo que ele vai estar. Tem um dado aqui, Dani, que eu queria trazer, que eu achei muito interessante. O Senado abriu um portal de consulta, né, para que os cidadãos enviem ali perguntas para o Cristiano Zanin. Aí vai depender ali do comando da sessão da CCJ. Interessante, não tinha visto não, Leandrinho. Vou aqui dar uma olhada. Vou mandar aqui no nosso grupo, tem 62 perguntas lá que já foram registradas. Tipo? E até tem uns exemplos de outros momentos em que essas perguntas já foram usadas em sabatinas recentes. Por exemplo, né, tem muitas perguntas ali ressaltando a ligação do Zanin com o Lula, né? A maioria das perguntas, pelo overview aqui que eu fiz rapidinho,
falando isso. Ele tem perguntas ali, por exemplo, sobre direito trabalhista, como que o Zanin vai atuar em questões referentes a direitos trabalhistas, questão de direitos humanos, sistema carcerário, né? Tem perguntas nesse sentido também. E pelo que eu consegui olhar aqui, tem ali uma pergunta que aparece diluída em várias outras, né, que é da relação entre os poderes, né? Como é que o Zanin vê um conflito que a gente se acostumou a ver na nossa democracia entre o judiciário e o legislativo. É um portal do Senado Federal, tem gente ali do Rio de Janeiro, do Pará, de São Paulo, Ceará, Minas Gerais, muita gente enviando perguntas ali para o Zanin. Vamos ver se os internautas que tanto participaram da CPI da pandemia, né, o Renan Calheiros que chamava assim, se essas perguntas do povo brasileiro, está lá no portal do Senado, todo mundo pode mandar as suas perguntas, se essas perguntas vão ser lidas na sabatina também, Dani. Gente, para fechar, eu queria um giro muito rápido. A Renata Agostini, né, se a gente pudesse dar um palpite aqui sobre qual seria aí o principal calcanhar de Aquiles, o ponto a ser explorado, qual seria a sua aposta, né? Até tendo como base aí a enquete, né, lançada pelo Senado, para que as pessoas possam, de certa forma, se sentir partícipes desse processo do Zanin de interação na Comissão de Constituição e Justiça. Não, esse aspecto que já aparece bastante, que o Leandro destacou das pessoas, é um ponto em que a oposição, a Lula, vai ter interesse em explorar, como ele vai se posicionar em casos que se relacionem a Lula ou aliados ou ao PT, como fica o princípio da impessoalidade, como que ele vai ou não usar aquele dispositivo de se declarar impedido. Essa é uma dúvida que está na rua e que a oposição vai querer colocar. Falo isso não só porque, obviamente, tem toda essa questão sobre ele ter sido advogado do Lula, mas esse foi um ponto que, por exemplo, Rogério Marinho, o senador, logo de cara, quando saiu a indicação, chegou a falar, existe ali, me parece, uma questão de impessoalidade, enfim. Então, deve ser bastante explorado, sim. Leandro Rezende, também vou deixar seu espaço para um palpite aqui. Acho que o meu palpite vai muito na linha do da Renata, né? A ligação dele com o Lula, né? Acho que isso vai ser o mais explorado e, sobretudo, um posicionamento dele quando tiver que julgar casos relacionados à Lava Jato, né? Vamos ver como é que, por exemplo, o Sérgio Moro vai sair nessa sabatina. Tem um espaço ali de atuação política para ele, né? Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar esse espaço. Tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que é questionamentos sobre a separação entre os poderes também, né? Independência do judiciário, coisas que, apesar de serem uma espécie de pano de fundo, estão no cerne do que aconteceu no 8 de janeiro, né? E das críticas que, ainda quem tenta, de certa forma, relativizar o ataque brutal à democracia brasileira, diz, não, mas é porque o Supremo está ingressando em questões do Legislativo. Hoje, eu vi foi na Folha de São Paulo, onde está esse levantamento, né? Que a cada 2 dias parlamentares levam um questionamento ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, né, reclamam da judicialização da política, mas levam a política para dentro do Supremo para que o Supremo seja, digamos, uma espécie de árbitro de questões que são conflituosas dentro do próprio Legislativo. Isso aparece aqui também, interessante, nesse evento interativo, foi assim chamado, né? Comentários e perguntas nos eventos interativos não podem ter referências a páginas de internet ou outras pessoas, exceto quando for a participantes no próprio evento e a manifestação tiver relação com o tema em debate. Está aqui, então, o link, você encontra no Senado Federal, caso queira deixar a sua participação, a sua pergunta, tá lá. Beleza, o Igor me corrigiu aqui, então é do Globo. Olha só, políticos vão ao Supremo a cada 2 dias, contratos do governo e do Congresso, né? E aí eles já abrem fazendo essa correlação lógica, né? Reclamam muito da judicialização da política, mas não conseguem passar um par de dias, de novo, repito, sem encaminhar alguma questão ao Supremo relacionada a impasse, a conflito dentro do Congresso Nacional ou entre poderes aos ministros da Suprema Corte. Gente, legal, vamos voltar a falar sobre isso, se tiver novidades aqui. Eu achei que aquela hora você ia pedir pra gente uma aposta de placar, eu já tava assim, meu Deus, o que eu vou falar? Não, eu tenho uma aposta de placar. Quer eu ia fazer? Perguntar a sua aposta. Não, a gente poderia esperar o Yuri chegar para fazer, né? Bolão, tá bolão? Bolão. Bora. O Yuri que está flying. Não, eu só sugeri, eu não quero fazer a minha aposta. Não quer fazer, não? Não, Quer dizer, ver a sua. Ela planta a sementinha da maldade Pois e depois tira fora. Sensacional. Vamos ver um cacifezinho legal aí para botar nesse bolão. Exatamente. Eu só aposto o feijão.
Eu jogo pôquer lá em casa, a gente só aposta feijão. É assim que vamos. E nos tempos de hoje, minha gente, não vale a pena reclamar, não.